Na versão de Luxemburg, não te entristeças, o Senhor tornou a tua entrega legítima. Mas há outros exemplos. Deus dirige-se a um cético em árabe. Olha para a tua comida e bebida, olha para o teu burro. Noutra versão, olha para a tua condição, olha para o teu estado geral. E no fim do mundo em árabe, a terra avança. Em siríaco, a terra abre-se em dois. Mas será que algumas destas mudanças alteram a percepção fundamental do Corão? É claro que não são os pressupostos como a existência de Deus ou a vida após a morte que são postos em causa, mas sim muitos dos hábitos diários. Um dos exemplos é o uso do véu. O versículo coreânico citado para justificar as suas posições refere kimar, que significa ocultar até aos bolsos. A frase é um pouco obscura. Normalmente é interpretada como cobrir a cabeça e o colo. Se olharmos para o chador, o véu no Irão, é exatamente o que está coberto. Mas com a minha interpretação siríaca do versículo, a minha tradução seria: coloca o cinto à volta das tuas ancas. E o cinto era um símbolo de castidade, em particular utilizado pelos monges, o que tem muito mais significado. Mas são as referências de Luxemburg ao paraíso que causam maior polémica. Na cidade iraniana de Isfahan, existe um palácio do século VII, erigido para representar as portas do paraíso. O verde dos jardins exprime os anseios de uma população do deserto. E são extraordinariamente descritos no Corão com fontes fluindo e com o aroma das ouris, normalmente descritas como virgens de olhos rasgados. Um dos comentários, mas não o Corão, especifica até um número: 72 virgens para cada homem justo. Mas esta interpretação não coincide com 7 versículos do Corão, que prometem o contentamento eterno e justo com as suas esposas. Luxemburg acredita ter resolvido este mistério. Há uma passagem do Corão referente às Húris que diz: casá-los-emos com mulheres de maravilhosos olhos rasgados. Esta é a interpretação tradicional deste versículo, mas se colocarmos os pontos no texto de uma forma um pouco diferente, o que temos é: tornaremos a vossa vida confortável sob vinhas brancas e cristalinas. Assim, para o bombista suicida, estão reservadas não as 72 virgens no paraíso, mas apenas um modesto cacho de uvas. Para mim, o estudo alemão está muito centrado no cristianismo. É influenciado pela forma como a Bíblia foi investigada e compilada. A Bíblia e o Corão não são a mesma coisa. É esta ligação ao simbolismo cristão que para alguns é tão polémica. Este mural do século V do mosteiro egípcio representa os arcanjos a receberem as almas no paraíso. Cada arcanjo segura uma uva numa mão e na outra segura as almas dos que partiram e que são refrescadas com cachos de uvas. O motivo das uvas é repetido na paramentaria do sacerdote da Igreja Ortodoxa Síria, tudo remontando à promessa de Cristo aos seus discípulos na última ceia, de que não beberia novamente o sumo do fruto da videira, até se reunir com ele no reino de seu Pai. Para nós não é um problema assumir uma herança cultural, religiosa e teológica comum com o cristianismo ou com o judaísmo. Na verdade, faz parte do nosso corpo político enquanto muçulmanos que aceitemos essas escrituras como fazendo parte de toda a revelação divina, desde o início dos tempos. Apesar do trabalho de Luxemburg ter sido posto em causa por académicos de todo o mundo e não tendo sido confirmado, Luxemburg acredita que abriu uma porta, encorajando linguistas, arqueólogos e historiadores a utilizarem ferramentas atuais para fazer luz sobre o texto e o seu contexto. Para alguns académicos muçulmanos, isso está no espírito corânico de liberdade de interrogação e não uma ameaça para aqueles que têm uma fé firme. Esta pesquisa de Luxemburg e dos seus colegas não enfraqueceram nenhuma das doutrinas, ensinamentos ou princípios do Islão.
Veio introduzir questões interessantes e nós, enquanto muçulmanos e enquanto pessoas do século XXI, devemos dizer, vamos olhar para o que ele propõe. Não vamos apenas condenar, mas sim perceber se esta investigação tem uma base histórica ou se é um produto do orientalismo europeu. O Corão do século XXI. O Corão levou o conforto e a paz a inúmeras pessoas. Deu ao mais humilde dos camponeses e trabalhadores um sentido de valor e dignidade raramente igualada por outra civilização. Ensinou pessoas de diferentes raças a viver em comunidade e pessoas de diferentes credos a viver lado a lado, numa harmonia relativa. E inspirou uma grande civilização onde os muçulmanos viveram vidas úteis e criativas e através das quais, pelas suas concretizações, enriqueceram o mundo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Porém, quando os muçulmanos se sentem marginalizados e ameaçados, esta dignidade e cortesia podem dar lugar a uma mistura explosiva de raiva e ódio que impelem os oradores de uma religião de grande espiritualidade e sentido ético a procurarem a aprovação para os confrontos violentos no Corão. E isto numa altura em que provavelmente mais muçulmanos leem e ouvem o Corão do que em qualquer outro momento da história. Os crentes com acesso às novas tecnologias podem ainda aceder ao texto no original em árabe ou numa tradução, através de uma nova geração de versões eletrónicas do Corão. Mas a tecnologia atual concedeu também um enorme poder àqueles que estão determinados a impor as suas próprias interpretações do Corão. Nós, os muçulmanos, fomos acusados de fazer lavagens ao cérebro. Em todo o mundo, inúmeros canais por satélite lutam pela atenção dos muçulmanos. A igualdade das mulheres não faz qualquer sentido. O objetivo do Islão é a jihad. Rezo a Allah que os inimigos caiam nas suas próprias armadilhas e que destruam os judeus e os seus apoiantes. Neste momento, a última tecnologia é a internet, que é uma importante plataforma de divulgação de tipos fundamentalistas de religião. É deprimente ver como a face profunda de uma religião pode ser alterada pelos desenvolvimentos tecnológicos, mas esta é a realidade. A internet tornou-se o fórum preferido dos radicais extremistas. Neste site, Mohammed Siddiqui Khan publicou o seu próprio obituário antes do atentado de 7 de julho em Londres, onde assumiu o papel de líder. Estamos em guerra e eu sou um soldado. Agora também vós ireis sentir a realidade desta situação. O efeito completo desta propaganda só pode ser adivinhado, mas com certeza homens e mulheres alteraram a forma como acreditam ter de viver as suas vidas, de acordo com o Corão e num espaço de tempo muito curto, transformando uma grande cidade como o Cairo num local irreconhecível para alguém que aqui regressa ao fim de 30 anos de ausência. Até 1974 não tinha visto uma única mulher com véu. Se usarem véu, este deve cobrir o rosto e esconder a beleza. Mas não é apenas uma questão de interpretação. Por vezes, há uma leitura seletiva do texto, ignorando, por exemplo, a firme assunção do perdão para qualquer pessoa que se arrependa do mal cometido. Ou exigindo a aprovação para práticas culturais antigas que não têm como base o Corão. É uma prática cultural africana, prejudica o corpo da mulher, é uma mutilação do corpo feminino. Não é permitido. Mas há versículos, em particular os que dizem respeito às mulheres, que geram polémica. Para cada passagem que parece sugerir o seu estatuto inferior, há outros que apelam ao respeito mútuo e à igualdade. O Corão honra as mulheres. O Corão dignifica as mulheres. Sinto como mulher.